depois de me mudar e comprar minha casa. A tensão nos meus relacionamentos familiares se intensificou quando insistiram que eu deveria entregá-la à minha irmã. Eles até entraram com uma ação judicial, que acabaram perdendo, deixando-os sobrecarregados com uma dívida de $225,000. Essa situação permaneceu em meus pensamentos, fazendo-me questionar se preciso de conselhos ou apenas de um espaço para expressar meus sentimentos ao longo da vida. Sempre senti falta de amor da minha família. Minha irmã, Vitória, que é 4 anos mais nova, sempre foi a favorita, o que apenas exacerbou nosso relacionamento já tenso desde minhas primeiras memórias. Parecia que meus pais colocavam Vitória no centro do universo, tratando-a como a criança de ouro, enquanto eu me sentia um estranho. Esse padrão de favoritismo era evidente em muitos momentos, incluindo o último Natal. Vitória ganhou um PlayStation 4 novinho, algo que eu queria muito, enquanto eu recebia apenas um par de meias brancas simples do Walmart. Não era só sobre as meias, mas sobre a sensação de ser esquecido enquanto Vitória abria presente após presente. Radiante. E esse não foi um caso isolado. Minha família raramente lembra do meu aniversário. A última vez que o comemoraram, eu tinha 9 anos. Em contraste, o aniversário de 18 anos de Vitória foi uma celebração extravagante, com uma festa luxuosa, artistas de trampolim e um buffet profissional. Eu sequer fui convidado e só descobri sobre a festa no dia anterior. Apesar desses desafios, sempre me destaquei academicamente. Fiquei longe de problemas e tentei atender às expectativas da minha família. No entanto, a distância emocional entre nós só cresceu. Agora, passo meus aniversários com amigos da faculdade. Há uma pequena celebração, mas nada que se compare a uma comemoração familiar. A cada ano, os aniversários elaborados de Vitória só reforçam o que me falta. Lembro-me do contraste gritante com minhas próprias experiências, reforçando um sentimento profundo e arraigado de ser desvalorizado. A dor vai além de simplesmente ganhar menos presentes. Trata-se de me sentir perpetuamente marginalizado e invisível, apesar de todos os meus esforços para pertencer e contribuir positivamente para minha família. Com o tempo, percebi que Vitória nasceu com uma personalidade magnética, que naturalmente atraía as pessoas. Sua chegada marcou uma mudança significativa na dinâmica familiar. Ela era extrovertida, atlética e tinha um talento especial para fazer amigos, qualidades que contrastavam fortemente com as minhas. Meus pais ficaram radiantes quando ela nasceu. No começo, pensei que nos tornaríamos irmãos próximos, unidos por videogames e interesses em comum. Como nos filmes, eu imaginava que ter uma irmã significaria cumplicidade e momentos compartilhados. No entanto, logo ficou claro que Vitória preferia a companhia de seus amigos esportistas a qualquer relacionamento comigo, deixando-me com a sensação de negligência e esquecimento. Com o passar dos anos, meu ressentimento em relação a Vitória cresceu. No início, tentei acreditar que não era culpa dela, mas não pude deixar de notar como ela começou a exercer sua influência sobre nossos pais, que pareciam sempre desculpá-la por qualquer erro. Por exemplo, quando ela acidentalmente quebrou a TV enquanto estava com os amigos, ela me culpou mesmo eu não estando presente no momento do incidente. Sem hesitar, meus pais ficaram do lado dela, me punindo com 1 mês de castigo e confiscando meu telefone. Sentindo-me criminalizado dentro da minha própria casa, passei a me refugiar na solidão, trancado no meu quarto ou buscando consolo na casa de amigos. Meu próprio espaço parecia sufocante e pequeno em comparação com o quarto de Vitória, que era adornado com os mais novos gadgets e memorabilia esportiva. Era como se ela tivesse seu próprio pequeno império, enquanto eu não passava de uma sombra dentro da nossa casa. Meu 20º aniversário chegou e passou sem qualquer reconhecimento da minha família. Naquela manhã, a vida seguiu normalmente e ninguém parou para me desejar um simples feliz aniversário. Essa profunda sensação de invisibilidade solidificou minha percepção de que nada jamais mudaria. Vitória monopolizou o afeto de nossos pais, e essa constatação me levou a me distanciar da minha família. Assim que pude, me mudei, dividindo um apartamento com amigos da universidade. A distância trouxe um imenso alívio, uma sensação de liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Para me sustentar, comecei a trabalhar como freelancer em design gráfico. O que começou como meio de sobrevivência logo se transformou em uma paixão. Conforme me envolvia em projetos maiores, mergulhei de cabeça no trabalho, determinado a construir um caminho de sucesso independente da minha família. Aos 25 anos, minha vida deu uma guinada positiva quando conheci Logan,
Ele era tudo o que eu admirava, inteligente, ambicioso e gentil. Assim como eu, ele trabalhava como freelancer, gerenciando mídias sociais para empresas. Nossa conexão foi instantânea, e logo encontramos uma sinergia perfeita tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Logan foi a primeira pessoa que me fez sentir visto e valorizado por quem eu sou, e não apenas pelo que eu poderia oferecer. Seu carinho e compreensão eram genuínos, um contraste gritante com o afeto condicional que sempre desejei, mas nunca recebi da minha família. Através dele, aprendi que fazer parte de uma família não é apenas uma questão de laços de sangue, mas sim de respeito e compreensão mútua. O amor de Logan por mim era verdadeiro, enraizado na sinceridade, e não em uma obrigação, mas por emoções genuínas. À medida que nossas carreiras prosperavam, começamos a imaginar um futuro juntos. Depois de um ano de namoro, decidimos morar juntos e, pouco tempo depois, começamos a planejar a compra de uma casa. Não queríamos apenas qualquer casa, queríamos algo especial. Eventualmente, encontramos uma casa espaçosa de 3 andares no subúrbio. Era um pouco cara, mas, com nossas economias e renda combinada, podíamos arcar com os custos. No dia em que assinamos o contrato e nos tornamos oficialmente proprietários, foi um momento de imensa alegria, o ápice do nosso trabalho árduo e da nossa parceria. Nos dias seguintes à mudança, meu telefone começou a vibrar com ligações da minha família. Desde que me mudei, mal havíamos falado, e eu evitava atender devido ao constrangimento e à distância entre nós. No entanto, a insistência acabou me desgastando, e eu atendi. Para minha surpresa, eles estavam na cidade e queriam visitar nossa nova casa. Relutantemente, concordei, achando melhor encarar esse encontro de frente do que continuar fugindo dele. Algumas horas depois, meus pais e Vitória chegaram à nossa porta, acompanhados por um homem que eu nunca tinha visto antes. Logo descobri que ele era James, o noivo de Vitória, e que ela estava grávida. Fiquei em choque. Ninguém havia me contado sobre o noivado ou a gravidez. Quando eles entraram na casa, a atmosfera ficou tensa. Minha mãe tentou conversar com Logan, mas o desconforto no ar era palpável. De repente, meu pai, com um tom desdenhoso, fez um comentário sobre a casa, insinuando que não acreditava que eu fosse capaz de pagar por um lugar assim. Apesar da provocação, escolhi não reagir, tentando manter a paz. No entanto, a situação rapidamente piorou quando meu pai, com uma postura autoritária, sugeriu que Vitória e James deveriam se mudar para nossa casa para acomodar sua nova família. Ele argumentou que a casa era grande demais para apenas Logan e eu e que Vitória e James precisavam mais do espaço para criar o filho. Fiquei pasma com a audácia dele em querer decidir o destino da nossa casa. A sala ficou em silêncio enquanto eu tentava absorver o peso de suas palavras. A sugestão de que deveríamos simplesmente abrir mão do nosso lar para a nova família de Vitória era simplesmente absurda. Anos de ressentimento acumulado vieram à tona. Mantendo-me firme, deixei claro que a casa pertencia a Logan e a mim, enfatizando que estava legalmente em nossos nomes e que ninguém mais tinha o direito de decidir sobre ela. Vitória, sorrindo, interveio, questionando por que precisávamos de uma casa tão grande. Aquilo foi a gota d'água. Confrontei-os, expressando toda a raiva e frustração reprimidas ao longo dos anos. Afirmei, com firmeza, que estava cansada de permitir que ditassem minha vida. Esta casa era o nosso santuário, nossa conquista, e eu não permitiria que fosse tomada por ninguém. Aquele confronto marcou uma virada na minha vida. Foi o momento em que finalmente percebi a importância de me impor e proteger aquilo que era meu. Estabelecer limites com minha família tornou-se essencial para proteger minha felicidade e paz. Aquilo era mais do que apenas uma casa. Era sobre reivindicar minha independência e me recusar a ser ofuscada ou subestimada por mais tempo. A postura agressiva do meu pai se intensificou. Ele se levantou, exalando sua suposta autoridade, e me repreendeu ferozmente, argumentando que eu deveria ser grata e insinuando que era vergonhoso viver em uma casa além das minhas possibilidades. Ele insistiu que, se dessemos a casa para Vitória, ela não teria que lidar com dificuldades financeiras. Com um tom autoritário, declarou que era inevitável que a casa se tornasse dela. Chocada e enfurecida com sua audácia, perdi o controle. Em um impulso de raiva, avancei contra ele, empurrando-o contra a parede e exigindo que saísse imediatamente da nossa casa. Logan tentou intervir e acalmar a situação, mas anos de repressão, frustração e raiva vieram à tona. Meu pai revidou, e logo estávamos lutando fisicamente.
Nossos gritos ecoavam pela casa, enquanto minha mãe e Vitória gritavam ao fundo. James, pego de surpresa, fez uma ligação frenética provavelmente para a polícia. A situação saiu completamente do controle quando os policiais chegaram, separando a briga e algemando tanto meu pai quanto eu. Fomos escoltados até o carro da polícia. Eu estava em choque. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que uma visita familiar terminaria em uma briga física e em uma viatura da polícia. Horas depois, Logan pagou minha fiança, mas os danos emocionais e familiares já estavam feitos, e o caos não terminou ali. Movido pela arrogância e pelo desespero, meu pai decidiu me desafiar legalmente pela propriedade da casa. Ele argumentou que Vitória e James precisavam mais dela, levando a disputa ao tribunal. Fiquei chocada com sua audácia, mas estava preparada para lutar pelos meus direitos. Contratei um advogado e reuni todos os documentos necessários para provar que a casa era legalmente minha. Além disso, decidi expor o abuso mental e psicológico que sofri por anos. Coletei evidências incluindo e-mails, mensagens de texto e depoimentos de amigos que testemunharam o comportamento dos meus pais em relação a mim. No tribunal, meu advogado apresentou não apenas as provas legais, mas também o padrão de negligência e abuso que enfrentei. Meu pai tentou se retratar como um pai atencioso, enquanto Vitória e James se faziam de vítimas, alegando que precisavam da casa para criar seu filho. No entanto, suas tentativas de me rotular como egoísta falharam. Após meses de disputa, o veredito foi finalmente anunciado a meu favor. Além disso, o tribunal ordenou que meu pai me pagasse uma indenização de $210 mil pelos danos mentais e psicológicos que causou. Pela primeira vez na vida, senti que a justiça estava ao meu lado. Tomei a difícil decisão de cortar todo o contato com meus pais e Vitória. Anos de manipulação e favoritismo eram um fardo pesado demais para carregar. Logan e eu finalmente estávamos livres para construir um lar verdadeiramente nosso, sem a sombra dos conflitos familiares. Embora as cicatrizes do passado ainda não tivessem desaparecido por completo, estávamos no caminho da recuperação. Agora, ao refletir sobre aqueles tempos turbulentos, é quase inacreditável lembrar até onde meus pais foram para tentar me enganar e manipular. Já se passaram 2 anos desde esse calvário, e antes de falar mais sobre nossa jornada atual, quero compartilhar um momento especial, nosso casamento, que aconteceu pouco antes do final do processo judicial. Foi o dia mais feliz da minha vida e solidificou ainda mais minha decisão de me casar com Logan. Ele esteve ao meu lado durante toda a saga familiar, provando ser não apenas meu verdadeiro parceiro, mas também meu maior apoiador, alguém em quem eu finalmente podia confiar sem reservas. Optamos por uma cerimônia pequena e íntima. Estavam presentes apenas Logan, seus amigos próximos e seus familiares. Ninguém da minha família foi convidado. Depois de tudo que passei em manipulação, abuso e um processo judicial desgastante, eu não podia correr o risco de que seu comportamento tóxico estragasse o nosso dia especial. A verdade sobre quem realmente eram se tornou inegável para mim, e eu queria que nossa celebração fosse livre de qualquer negatividade. Alguns dias após nosso casamento, porém, recebi um longo e-mail carregado de culpa vindo da minha mãe. Ela expressava sua profunda mágoa por não ter sido convidada para a cerimônia. Como ela descobriu os detalhes do evento ainda é um mistério para mim. Meu pai, por outro lado, não fez nenhuma tentativa de contato, o que foi um alívio. A reação de Vitória, como esperado, foi volátil. Ela sempre foi a criança de ouro, sempre em busca da aprovação de nossos pais, sem nunca assumir a responsabilidade por suas próprias ações. Para ela, a culpa nunca era sua. Sempre havia alguém para apontar o dedo. A decisão do tribunal a meu favor, que resultou em uma indenização de $210 mil contra meus pais, não os levou à falência, mas certamente apertou sua margem de manobra financeira. Acostumada a uma vida de regalias, Vitória teve dificuldades para aceitar essa nova realidade. Ela sempre acreditou que tinha direito à casa do nosso pai e exigia grandes quantias de dinheiro, mas suas expectativas rapidamente se tornaram sua ruína. Após o julgamento, seu noivo, James, a deixou e, segundo relatos, ela entrou em uma espiral de autodestruição. Vitória sofreu um aborto espontâneo devido ao estresse, e mais uma vez, de alguma forma, a culpa recaiu sobre mim, assim como a perda do processo por nosso pai, seus problemas financeiros e até a partida de Jameson. Tudo foi distorcido para parecer minha responsabilidade. Pensando que finalmente havíamos deixado tudo para trás,
Logan e eu decidimos sair para uma caminhada tranquila pelo nosso bairro. Era um dia calmo e revigorante, até que a vimos. Vitória estava parada na esquina de uma rua, seu olhar carregado de raiva e ressentimento. Senti um arrepio percorrer minha espinha, confuso e apreensivo. Me aproximei e perguntei o que ela estava fazendo ali. Antes que eu pudesse entender a situação, ela me atacou. Em suas mãos, uma pesada barra de ferro provavelmente pega de um canteiro de obras próximo. Meu coração disparou quando ela balançou violentamente contra o meu abdômen. A dor foi instantânea, cortante, ardente. Meu corpo cedeu, me dobrando em agonia. Mas Vitória não parou. Com outra investida brutal, acertou minha canela, e o estalo nauseante do osso quebrando ecoou no ar. Caí na calçada, tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Entre golpes e gritos, Vitória despejava sobre mim todas as suas frustrações. Me culpava pela ruína financeira do nosso pai, pela saída de Jameson, pelo caos que sua vida havia se tornado. Tentei reagir, me defender, mas meu corpo simplesmente não respondia. Enquanto eu estava ali, caído, ferido, em choque, compreendi o quão profundamente o ódio e a inveja tinham enraizado no coração dela. A cena logo se tornou um tumulto. Ouvi vozes se aproximando, passos apressados. Alguém conseguiu segurá-la e afastá-la de mim. Minha consciência, porém, estava se esvaindo. A dor e o choque me puxavam para um vazio escuro. Quando recuperei a consciência, estava em um quarto de hospital. A luz fria do ambiente me cegou por um instante. Logan estava ao meu lado, seu rosto marcado pela preocupação, os olhos marejados. Tentei falar, mas minha garganta estava seca como papel. Cada respiração vinha com uma dor aguda, cortante. Logan apertou minha mão com força e, com a voz baixa, perguntou: "Você está bem?" Eu murmurei: "Fraco." "Estou bem." Mas a verdade era outra. O médico logo me informou a gravidade dos meus ferimentos. Várias costelas quebradas, uma fratura na perna esquerda, o braço direito também quebrado. Foi um milagre eu ter sobrevivido sem sequelas graves. Se não fosse pela rápida intervenção das pessoas que presenciaram o ataque, talvez eu não estivesse ali para contar essa história. O ataque de Vitória poderia ter sido fatal. Ela foi presa no local e levada sob custódia, enquanto eu era transportada às pressas para o hospital. Durante minha recuperação, Logan permaneceu ao meu lado como uma presença inabalável. Ele cuidou de tudo, relatórios policiais, papelada do seguro e até o contato com um advogado, pois sabíamos que um julgamento estava por vir. Vitória enfrentava acusações graves de agressão com arma mortal e, considerando a gravidade dos meus ferimentos, uma sentença de prisão substancial era uma possibilidade real. Logan me explicou que, depois de ser abandonada por Jameson, Vitória mergulhou em uma depressão severa. Segundo o relatório policial, ela se recusava a aceitar qualquer responsabilidade pessoal. Em vez disso, jogava toda a culpa sobre mim. Durante seu interrogatório, não demonstrou nenhum arrependimento. Pelo contrário, insistia que eu havia destruído sua vida e merecia o que aconteceu. Ela parecia convicta de que estava apenas buscando justiça pelos erros que acreditava terem sido causados por mim, a saída de Jameson, os problemas financeiros de nosso pai e tudo mais que havia desmoronado em sua vida. Minha internação hospitalar foi prolongada e dolorosa. Dias repletos de exames médicos intermináveis, fisioterapia exaustiva e a pressão esmagadora do julgamento que se aproximava. Não conseguia andar por semanas e, mesmo após a alta, dependia de muletas e precisava de apoio para meu braço ferido. Os médicos alertaram que minha recuperação poderia levar meses e que talvez eu nunca recuperasse totalmente minhas funções motoras. Quando o julgamento começou, Vitória se declarou inocente. Sua defesa alegou que suas ações foram justificadas devido ao sofrimento mental extremo que ela dizia estar enfrentando. Argumentaram que o rompimento dos laços familiares a havia desestabilizado profundamente. No entanto, as provas contra ela eram esmagadoras. Testemunhas do ataque confirmaram que Vitória me atacou de forma deliberada, com clara intenção de me ferir. A promotoria apresentou laudos médicos detalhados sobre meus ferimentos, além de depoimentos policiais que reforçavam o caráter premeditado de sua agressão. Sentada no tribunal, observando minha irmã tentar justificar o injustificável, senti uma dor que ia além dos ferimentos físicos. Durante todo o julgamento, Vitória evitou olhar em minha direção, agindo como se eu não existisse. Essa rejeição foi, talvez, mais dolorosa do que tudo que ela me fez fisicamente.
Era um lembrete cruel das rachaduras profundas que sempre existiram em nossa família e que agora haviam se transformado em uma fratura irreparável. Mas o momento mais angustiante de todo o julgamento foi ver meus pais sentados ao lado de Vitória, apoiando-a. Cada vez que eles acenavam com a cabeça enquanto Vitória afirmava que eu havia destruído sua vida, era como uma faca girando em meu coração, uma traição gritante. Eles permaneceram firmes ao lado dela, inabaláveis em sua crença de que ela era vítima. Isso apenas reforçou a dolorosa realidade. O apoio deles a ela nunca vacilou, enquanto eu fui deixada para trás. O julgamento se arrastou por semanas, mas o veredito parecia quase inevitável diante das evidências esmagadoras contra Vitória. No final, ela foi condenada por agressão grave e sentenciada a 4 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional em 3. Quando o veredito foi anunciado, percebi que, apesar da justiça ter sido feita, nada mudava a verdade mais dolorosa. Eu estava, essencialmente, sem família. Toda essa experiência cristalizou uma percepção que eu evitava encarar por a nós. Aqueles que deveriam estar ao meu lado incondicionalmente nunca foram realmente minha família. Durante tudo isso, Logan foi minha base, minha rocha inabalável. Ele esteve ao meu lado sem hesitação, enfrentando cada obstáculo comigo e me dando apoio constante. Juntos, estamos focados em seguir em frente e reconstruir nossas vidas, tanto física quanto mentalmente. O caminho para a recuperação é lento, mas estou avançando. Faço terapia regularmente para processar o trauma do que aconteceu. É um processo longo, cheio de altos e baixos. Há dias em que sinto progresso real, consigo enxergar o quanto evoluí e me permito sentir orgulho, mas também há dias em que a jornada parece assustadora, e a pessoa que me encara no espelho parece um estranho. Olhando para o futuro, não posso prever tudo o que me espera, mas tomei a decisão de valorizar cada dia e vivê-lo plenamente. Agora, mais do que nunca, entendo o verdadeiro valor da confiança e sei exatamente em quem posso confiar. Com essa nova clareza e o apoio inabalável de Logan, estou, aos poucos, reunindo os pedaços para construir um futuro mais brilhante e esperançoso.